Olá, bem-vindo ao Experiências em Mediação. Eu sou a Reichele. E eu sou a Aline e hoje nós vamos conversar com um tema muito importante, embora a gente não tenha atuado muito na Reichele, mas que é a mediação e o direito laboral. Isso em homenagem, né? Amanhã nós temos o feriado do Dia do Trabalho. Isso, e justamente por isso, a gente precisa entender também que a mediação cabe sim em outras questões, que não sejam só questões subjetivas, mas sim questões de relações de trabalho, as emoções ali que acontecem com o trabalhador e o seu empregador, né, Reichele? Quem está aqui com a gente hoje, Reichele? Olha, hoje nós temos duas pessoas, né, experientes na área trabalhista. A doutora Indiana Damascena, ela é advogada trabalhista e sócia do escritório Cardoso Damascena Advogados. Ela é presidente do Instituto de Direito do Trabalho do Espírito Santo, pós-graduada em Direito Processual e Técnica em Segurança do Trabalho pelo IFES, especialista em ações trabalhistas acidentárias de trabalhadores bancários. Bem-vinda, doutora. Obrigada, tudo bem? muito bom estar aqui com vocês. Ótimo. E também, hoje nós recebemos o doutor Cláudio Ianotti, pós-doutor, doutor e mestre em Direito, professor de Direito da UFES, na graduação, no mestrado e doutorado, palestrante no Brasil e no exterior, consultor jurídico e advogado. Bem-vindo, doutor Cláudio. Muito obrigado, estou muito lisonjeado em poder estar aqui acompanhado de vocês três. Nós que agradecemos. E quando o Reichele está lendo seu currículo aqui, meu coração acelerou. Né? Porque... Imagina o meu, do lado dele. Pois é, eu admiro muito as pessoas que galgam essa carreira acadêmica, né? E se especializar, e você contribui muito. Embora assim, eu já te conheço pelo seu nome, então assim, já te admiro, né? Por conta disso, eu tenho esse viés também acadêmico. Então, assim, eu quero parabenizar também pelas suas obras, que eu sou lisonjeado de te conhecer pessoalmente, né? E assim, dentro de um podcast, isso é muito legal. Verdade. Mas eu queria saber, assim, eu vou até lançar aqui, você vai cortar para mim aqui uma pergunta. A nossa legislação brasileira, o Código de Processo Civil, ele diferenciou, né, a conciliação e da mediação. Isso aí é até uma questão minha, né? Então, assim, lá no trabalhista, como eu não tenho prática, o que acontece? Eu vejo muito eu fico pensando assim, bem, as técnicas de mediação são de fato aplicadas, porque se você for pensar num conflito familiar, é um viés diferenciado, certo? Na trabalhista, eu tenho essa dúvida, eu não conheço o Sejus de lá, não conheço o trabalho dos mediadores que atuam lá na Justiça do Trabalho, né, com conflitos laborais, mas eu queria saber, assim, de você, assim, porque eu tenho essa dúvida da questão da mediação. Ela consegue ser aplicada mesmo aos conflitos familiares, porque a legislação trouxe essa diferença, né? E a gente pensa assim, será que eles não fazem uma conciliação e fala que é mediação? Ou será que os mediadores lá têm um viés mais avaliativo ou mais facilitativo, que é essa que a gente... Facilitativo a gente usa mais assim para preservar as relações, para cuidar dos relacionamentos, das pautas mais subjetivas. E aí? No direito laboral, aliás, nos conflitos, né, da relação de trabalho, existe isso? É mediação mesmo? Olha, antes de responder a sua pergunta, que é muito boa, eu não poderia deixar de comemorar, porque é meu primeiro podcast, né? Então, é muita afinidade, muita coincidência. Ser convidado a participar de um podcast, né, tão bonito como esse aqui. Obrigada. Próximo do Dia do Trabalho e conversando, né, com três amigos. Então, muito obrigado. A honra é minha de poder compartilhar e transmitir um conhecimento acerca de uma temática que ela faz parte da própria história da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, na verdade, ela surge em 1923, através do Conselho Nacional do Trabalho. Você tinha muitos conflitos trabalhistas, principalmente rurícolas, e os empregadores, os trabalhadores não sabiam como solucionar. Então, nessa época, surge o Conselho Nacional do Trabalho, que depois foi convertido no Tribunal Superior do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho ela tem um arquétipo diferente por causa da sua historiografia, né? Que ela não surge a partir do primeiro grau, ela surge exatamente a partir desse órgão, que depois foi convertido em Tribunal Superior do Trabalho. Então, este órgão, né, ele tinha como finalidade precípua somente um órgão consultivo para os trabalhadores e os empregadores resolver os conflitos. Então, os conflitos trabalhistas eles foram resolvidos inicialmente
sempre a partir do diálogo social. Então, a mediação e a conciliação, elas são as questões embrionárias do direito, do processo do trabalho e da justiça do trabalho. Então, é muito importante a gente sempre ter como métrica, né? Eu falo para meus alunos, a justiça do trabalho, ela foi pensada inicialmente para mediação e conciliação. Depois, com o passar do tempo, né, que os conflitos foram ficando mais complexos com a industrialização, que aí surgiu, né, a CLT, que parte dela é o nosso Código de Processo do Trabalho. Então, mediação e conciliação, né, são as espinhas dorsais da justiça do trabalho, que eu posso estar equivocado, que eu acho que é a justiça que mais faz mediação e conciliação do Brasil, é a justiça do trabalho. A Indiana pode falar aqui, né, acho que de 20 processos de trabalho por dia, numa vara, 12 devem ter acordos. Então, a gente chama de acordo. Aí o acordo ele pode ser uma mediação ou pode ser uma conciliação. Nós temos esses dois modais aí. Bom, o cliente vem com uma narrativa, vem com uma expectativa de prova, isso se perde no processo. Muitas vezes você não tem aquela produção de prova que você gostaria. Aí as suas teses já começam a ficar prejudicadas. E aí você também tem ali expectativas envolvidas, né? A pessoa, ela chega com uma expectativa muito grande. A gente está falando de verbas de natureza alimentar, via de regra. Você tem ali questões indenizatórias, mas via de regra de natureza alimentar. Você tem uma pessoa que, inclusive, está com um senso de justiça ferido, porque ele se sente injustiçado. Demanda reprimida. Exatamente. Né? Fica muito tempo. Você ouve, inclusive, histórias que, às vezes, acordos são feitos em mesas de audiência com uma palavrinha simples, pedido de desculpa. Entendeu? Você vê, às vezes, que a relação é raro, mas às vezes você consegue, inclusive, atenuar ali, facilitar aquele diálogo por meio ali de um pedido de desculpa, porque a pessoa chega muito ferida. Mas a gente percebe que isso ao longo do tempo foi se perdendo um pouco, mas a gente tem bastante conciliação e mediação, embora aí talvez aqui eu brinco que eu sou a prática, né? O professor aqui, ele traz a doutrina em essência, a técnica em essência. Eu sinto que tem uma mistura, não sei se você vê isso também. Sim. É uma mistura, não é muito individualizado, conciliação e mediação. Ok. Não dá nem para diferenciar, na verdade. É uma linha muito tênue. Na verdade, acho que nem o magistrado, às vezes, sabe quando ele está sendo mediador ou um conciliador, isso porque né, no Código de Processo Civil você tem claramente Está muito ali dividido. que a conciliação, o terceiro, ele é um sujeito mais ativo, mais atuante na resolução do conflito, até mesmo um proponente, né, enquanto que na mediação ele é quase que um monge, ele fica ali, né, só conduzindo. Apaziguando, alinhando o diálogo entre as pessoas. Boa. Eu não sei se é a sua percepção, mas eu sinto que em outras áreas, como por exemplo família, eu acho que é que mais acontece a mediação clássica na essência como tem que ser. Na trabalhista isso nem sempre acontece dessa forma, porque às vezes a gente sente até uma carência de uma falta de impulsionamento do diálogo ali pelo próprio conciliador mediador. Quando o processo vai para o Sejusc, você tem ali um pouquinho de mediação, mas nem sempre também. Muitas vezes a gente senta na média audiência só para ter acordo, não tem, tá bom, levanta e vai embora. Acho que é um pouco cultural. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu imagino assim que predomina numa mediação, na conciliação trabalhista é a negociação, né? Então é o que você está trazendo, talvez, né? Que você chegue lá e já parte para uma negociação. É isso que eu queria chegar. Tem que ter, é importante. Não, a negociação é até uma fase, né? Inclusive, é uma fase. Exatamente. O É uma 846 e 850 da CLT Uhum. obriga o magistrado a propor uma conciliação. Quando a gente fala conciliação, é mediação também. Tá. Né? O nosso código é de 43, então Sim. não tem, né, não tem essa modernidade que tem o CPC. Então, obriga o magistrado, antes de receber a defesa, ele é obrigado a fazer oferta conciliatória, só que é uma oferta, né, meio que assim, sem um GPS, porque não viu nem a contestação, então ele olha inicial de trás para frente, vê lá o Sim. valor da causa, olha para as partes e fala, tem acordo? Se tiver, ele continua, né, a conversa, mas se uma das partes fala, não tem, aí ele levanta a defesa, dá a vista para o reclamante, ele faz a réplica, e depois, no final da audiência, porque a nossa instrução é toda em audiência, então você pega o CPC inteiro e condensa em audiência. Audiência é igual jogo de futebol.
você sabe como que começa e nunca como que termina, e nem se termina, porque às vezes dura 3, 4 horas, você tá lá, então é igual futebol, tem prorrogação, pênalti. Então, no final, quando encerra a instrução, aí o magistrado já tem uma métrica do que ele vai decidir. Eu falo para os meus alunos, eu falo, olha, na segunda proposta conciliatória já é um indicativo do que vai vir. Então, se o magistrado te oferece um valor, não adianta você ficar num valor distante, porque já instruiu, e é tudo na audiência. Então, a memória dele está recente. Ele instruiu, ele escutou testemunho, depoimento pessoal, teve acesso à perícia. Então, esses 2 artigos, eles obrigam o magistrado. Se não tiver essas propostas conciliatórias, a audiência, inclusive, é nula. Entendi. A parte pode recorrer, o TST tem entendimento pacificado, anula e manda refazer a audiência. Por quê? Porque a alma trabalhista é conciliatória. E mais, e a CLT agora tem vários instrumentos também de conciliação e de mediação extrajudicial. Então nós estamos tendo aí um movimento muito grande, né, da extrajudicialização das demandas trabalhistas. Que, por exemplo, nós temos a Comissão de Conciliação Prévia, nós temos a jurisdição voluntária, nós temos também a quitação anual das verbas trabalhistas. Então, hoje nós temos, além do Sejusc, além da audiência, esses 3 outros modais que são fora do Poder Judiciário. Então, eu falo muito com meus alunos, olha, se um advogado hoje quiser conduzir a carreira dele para ser mediador e conciliador, ele consegue. Sim. Hoje, um advogado ele consegue fazer, não vou ter um processo contencioso, você todo, né, de fazer mediação ou conciliação. Ele consegue fazer um escritório muito bom. E nós temos também, né, acho que talvez o maior acordo, que é desde o coletivo, né, da história do Brasil, que é o acordo da convenção coletiva. Sim. Você tem aí 2 tipos de acordo que envolvem categorias profissionais. Legal. Um do lado uma empresa e o outro é o sindicato com outro sindicato. E reunindo aí milhares de trabalhadores. Você imagina um acordo na BC Paulista, você imagina um acordo numa mineradora, Sim. né? Quantos trabalhadores que conseguem, e o acordo coletivo e a convenção coletiva produzem norma, olha que interessante. Então são acordos que, entre aspas, têm alma de norma. Então você faz lei resolvendo o conflito e dura 2 anos, porque ele adere automaticamente os contratos de trabalho. Entendi. Isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer, professor. Desculpe se eu lhe interrompi. Não. Essa questão do contrato de trabalho, por exemplo, eu posso inserir uma cláusula em que o trabalhador e a empresa se comprometem a buscar a mediação antes de qualquer conflito, ou isso vai contra os princípios do direito do trabalho? Pode responder, pode. Olha, até hoje nós não tivemos nenhuma análise judicial acerca dessa sua pergunta, que é muito boa. O que nós temos é uma previsão da arbitragem. Sim. A CLT prevê, né, que para um determinado tipo de trabalhador, que é o trabalhador que recebe acima de 2 tetos do regime geral da Previdência Social, Intelectual. isso, ele pode, entendeu, pactuar uma cláusula compromissória arbitral. Isso. Esse trabalhador pode, mas agora, mediação e conciliação prévia, nós não temos ainda, mas o que nós temos é que não pode ser obrigado. Ok. Porque não é o precedente exato, mas nós já temos uma decisão, né, de controle de constitucionalidade do artigo 852 da CLT, que é da CCP, que é a Comissão de Conciliação Prévia. A linha F obrigava o trabalhador a passar a submissão prévia na CCP, que a gente chama. A ministra Carmen Lúcia foi a relatora e falou que essa norma, ela deu uma interpretação constitucional, quando, olha, esse artigo aqui ele é constitucional, mas porém, onde está deve, pode. Então, tirou a obrigatoriedade e tornou facultativo. Mas isso é para CCP. Certo. Né? A própria lei obrigava. Mas agora, essa questão, né, do contrato individual obrigar, acredito eu, que vai violar não somente o acesso à justiça, como o princípio da proteção. Okay. Porque no processo de trabalho, nós temos uma relação assimétrica. Né? O trabalhador é sempre vulnerável em relação ao empregador. Então, acredito eu que em controle de constitucionalidade, né, seja concentrado no Supremo ou difuso, no TST, numa vara do trabalho, o magistrado vai afastar essa cláusula, porque o trabalhador, né, via de regra,
ele é sempre, quando ele vai questionar os direitos de trabalho, desempregado. Uhum. Então, a vulnerabilidade dele é uma hipervulnerabilidade, porque se na relação, né, contratual ele já é vulnerável, eu costumo falar para meus alunos, não existe jurisdicionado mais vulnerável no Brasil do que da de trabalho. Porque a pessoa está desempregada. E isso também é um número que conduz, tem um número de acordo muito alto. Porque o trabalhador, foi o que a Indiana falou, está desempregado. Você já chega na audiência, né, querendo um acordo às vezes, porque está desempregado, às vezes não tem uma perspectiva. Então, esse fato contribui e muito para o juiz de trabalho ter um número muito alto. Por isso que o juiz trabalhista, ele é meio que híbrido, porque ora ele é mediador, ora ele é conciliador na mesma audiência. Porque a hora ele bota um freio, ele funciona como mediador. Uhum. Aí quando ele vê que o trabalhador está ficando prejudicado, aí ele vai como conciliador. Uhum. Então tem essa hibridez na mesma hora. Entendi. E você tem até um movimento, essa questão extrajudicial que ele falou, eu acho que é um dos movimentos mais fortes que a gente tem, que é o que se chama de que a gente faz um acordo extrajudicial para homologação. E você vê também que a CLT trouxe para dentro dela também após a reforma. Todo mundo aqui já ouviu falar do acordo ilegal, né? Que é aquele assim, o empregado ele quer sair da empresa, muitas vezes por razões dele. Uhum. E aí ele chega pro empregador e fala, poxa, me demite. Só que o empregador tem que pagar a multa do FGTS. Aí o que que eles fazem ainda, né? Na prática, algumas pessoas acabam fazendo. A gente pega alguns casos assim. Ah, eu vou te demitir, então você só me devolve a multa, porque não é justo eu pagar uma multa já que você está querendo demitir. Mas aí eu te demitindo, você tem acesso a outras verbas. A CLT trouxe, então, o quê? Para poder tirar essa ilegalidade, trouxe o meio termo, né? Que é o acordo de rescisão que se fala. Uhum. Me fugiu agora a memória do artigo. É 8 do acordo de. Não, do acordo de rescisão. Me fugiu a memória do artigo. Mas você tem ali, né, a metade do aviso prévio, você tem possibilidade de sacar até um limite determinado do FGTS, 80%, Tá, 40%. do acordo de 20%. Isso, 20%, na Sim. verdade. Que aí a pessoa tem o meio do caminho. Então você vê que cada vez que passa, tá se trazendo algumas alternativas para as partes poderem conciliarem. A mediação, na minha visão, ela pressupõe esse diálogo para, ou seja, você apaziguar a situação, vamos apaziguar aqui, vamos tirar a emoção, vamos para o racional e agora vamos negociar os valores. Na trabalhista é muito misto, porque às vezes as partes elas querem mais negociar o valor. O empregado ele acaba indo muito ferido e muito focado no valor. Por outro lado, também você tem, às vezes, alguns colegas que não têm essa preparação para poder explicar para o cliente que acordo é concessão mútua, cada um tem que ceder um pouco. Muitas vezes o processo, às vezes, envolve temáticas muito sensíveis, então, assim, às vezes ele vai se ferir ainda mais. Eu brinco que alguns acordos é o preço da paz. Entendeu? Eu tive um cliente que ele falou, doutora, era uma pessoa que tinha um cargo alto na empresa, ele ficou extremamente frustrado com o desligamento dele e ele não conseguia conciliar e a gente teve que judicializar e você tem muito empregador, a cultura do empregador também, alguns têm uma cultura muito ruim, espera judicializar para depois resolver, é quase um pagar para ver. E aí, às vezes é muito pior. As partes vão muito inflamadas, mas ele falou, eu não tô dormindo mais. Aí a gente conseguiu chegar a um determinado valor que não era muito bom, mas também não era ruim, não era aquele acordo, sabe, injusto. E ele falou, é o preço da minha paz, eu preciso dormir. Então, alguns acordos é nesse sentido. Essa questão da conciliação prévia, você às vezes vê muito sendo trazido para dentro de convenções coletivas, acordos coletivos, porque aí o sindicato que acaba mediando isso daí, mas as partes em si, eu ouso dizer que elas não têm capacidade, talvez até mesmo uma pessoa com um limite intelectual um pouco mais elevado, porque acaba entrando no sentimento. Você tem que ter um terceiro. Só para poder também mediar. trazer para o debate aqui, que a ação trabalhista ela é hipercomplexa. Porque ela é uma ação que envolve direito patrimonial, que é o salário, férias, né, 13º, que envolve diretamente, né, uma renda do trabalhador, e envolve questões extrapatrimoniais, que é dano moral, um dano material. Se tiver um acidente de trabalho, aí você tem ainda maior, né, complexidade. Então você tem ali até lucros cessantes, perdas e danos.
E também você tem verba de natureza pública, porque como é tributo, então você tem no mesmo processo o trabalhador que é interessado, o empregador e o Estado. Sim. Então, nem o magistrado também, às vezes ele pode flexibilizar muito, porque tem matéria de ordem pública. Então, a ação trabalhista, ela é uma ação de alta complexidade, porque você tem no mesmo processo direitos que podem ser disponibilizados pelo trabalhador, direitos que são indisponíveis, que não pode abrir mão, e nem que o magistrado homologue não pode. E você tem verba de natureza pública. Por isso que em todo acordo, a União ela é intimada para se manifestar. Porque se a União olhar, mesmo que na audiência, porque na audiência não tem ninguém da AGU. Sim. Então, na hora que você está lá, fez o acordo. O magistrado pega e manda esse acordo para a União. Aí a AGU vai analisar. Se ela não concordar, ela tem legitimidade para recorrer. Porque o acordo trabalhista, o artigo 831 parágrafo único, ele é bastante claro. Ele fala o seguinte, que tem já força de trânsito julgado. Então, se o trabalhador se arrepender, ele não consegue recorrer. A única coisa que ele pode fazer é botar uma rescisória. Boa. Isso Boa. aí Eu quero pegar esse ponto. o caso do Pode acordo botar mais extrajudicial. Vamos botar uma pitada aí nessa Claro, conversa. Aí você cai numa questão chamada as tomadas de decisão. Sim. Entendeu? Sim. Aí nós vamos destrinchar então lá do começo das ações, das convenções coletivas. Sim, ótimo. Essas tomadas de decisões nas convenções. Porque você está trazendo, e a Indiana também, que os conflitos familiares, os conflitos laborais, Isso. eles têm várias camadas, esses Várias conflitos, né? E com isso se torna complexo. Muito complexo. Muito complexo. Então, como que é essas tomadas de decisões? Vamos começar lá para o coletivo. Nossa, é assim, o dissídio coletivo, que te chama, que é ação judicial adequada para discutir um acordo ou uma convenção coletiva, porque o acordo e a convenção coletiva são extrajudiciais. Sim. Qualquer litígio, a ação adequada é o dissídio coletivo. Aí você tem dissídio coletivo jurídico, que é só para interpretar a norma. Você tem dissídio coletivo econômico. Então, o jurídico é o seguinte: pactua um acordo coletivo. Depois a gente não sabe como aplicá-lo, por incrível que pareça. A gente tem que judicializar, aí vem o tribunal, interpreta a norma. É porque muitas vezes Os a sujeitos. redação da convenção truncada. coletiva é muito truncada. Só que tem um ponto também, quando a gente vai observar acordos coletivos, que é sindicato e empresa, né? Eu, por exemplo, eu tenho um cliente que ele é de zona rural. E aí ele é uma empresa de porte grande. E lá tem o sindicato rural. A convenção coletiva deles não está alinhada com a realidade que eles precisam. Inclusive, eles remuneram mais, têm mais benefícios. E aí a gente precisa, às vezes, de implementar algumas coisas que não tem, é o que eu brinco que não é preto no branco. A legislação ali não está clara, mas é algo que é disponível, que é E o você artigo... pode fazer lei. Que o artigo da CLT não proíbe que seja regulado por meio de norma coletiva, aí a gente aciona o sindicato para fazer o acordo coletivo. Convenção coletiva é entre os dois sindicatos. Você observa que tanto acordo quanto convenção, me corrija se eu estiver errado ou se você tiver algum ponto de divergência, eles tratam de questões salariais. Então, você vai ali, jornada, adicional de insalubridade, transporte, Visto benefícios. Às vezes, uma jornada específica. Por muito tempo, eu advoguei por um sindicato aqui do estado, dos aquaviários. Eles possuem uma jornada diferenciada, que é a jornada espanhola. Você trabalha 2 dias, folga 3, trabalha 3, folga 2. E eles estavam entrando no dissídio porque os sindicatos não estavam entrando em acordo, porque as empresas não estavam concordando com uma questão lá remuneratória. Então, você percebe que essas normas, elas não regulam as questões que são trazidas em ações trabalhistas. Então, quando você fala assim, conciliação, mediação numa ação trabalhista, o que está se mediando, você vê que é uma hora extra não paga, um acidente de trabalho, um reconhecimento de doença ocupacional, entendeu? E aí, quando você tem alguma regulação ali, em normas coletivas que são abusivas, você tem as ações de nulidade. Entendeu? Às vezes você pede a nulidade daquela cláusula para que você consiga obter seu direito, seja do lado da empresa ou do lado do empregado também, entendeu? Então, não sei se eu respondi, se a gente trouxe o ponto que ela queria. A nulidade é para você tirar
a existência dessa norma no plano jurídico. Você consegue anular e tirar. Mas se você quer manter essa norma e discutir a aplicabilidade dessa norma, aí você vai vir ou por dissídio coletivo ou por uma ação individual. A ação individual ela serve também quando você vai fazer uma inicial trabalhista. Primeira norma que tem que pegar é o acordo ou convenção coletiva, porque elas são, via de regra, mais benéficas. Sim. Né? Então, na seara trabalhista, sempre prevalece a norma mais benéfica. O acordo então, o negociado versus o legislado. Então, acaba que a CLT é o standard, é o padrão, né? É o ponto de partida. Então, dificilmente um sindicato vai negociar um acordo ou uma convenção coletiva se não tiver um benefício em uma outra cláusula. Porque o standard ele já tem na CLT, que é o padrão. Agora, o interessante, que eu sou um grande adepto e admirador do acordo da convenção coletiva, é a capacidade de criar norma. Porque é norma. É uma norma geral, abstrata e impessoal. Então, é a oportunidade que o sindicato tem de tornar o direito do trabalho melhor. Por exemplo, você vai de regular questões que para as não é, grandes que não é preto no nações, branco. Inglaterra, Estados Unidos, que não tem código, né, que são precedentes, você tem ali excelentes direitos do trabalho através do acordo da convenção coletiva. Então, por isso que é um erro grosseiro. Fala assim, Estados Unidos não tem direito de trabalho, tem excelente direito de trabalho, porque vem das unions. As unions sentam lá e negociam, fazem acordo ou convenção coletiva excelentes. Na Inglaterra, as trade unions. Como que você fala que na Inglaterra, que surgiu o direito de trabalho, não tem direito de trabalho, não tem norma? Então, assim, inclusive, a Inglaterra, que foi o país pioneiro, né, com as fábricas, com a industrialização, século XVIII, século XIX, as primeiras normas foram acordos de fábricas. Então, o direito do trabalho é o espaço do diálogo social que a gente senta. Por quê? Porque o Brasil é um país continental. A realidade do Sudeste não é a mesma realidade Do Nordeste, por do exemplo. Centro-Oeste, Nordeste, de qualquer lugar. Até estado é diferente, de um estado para outro. Então, a negociação coletiva, eu costumo falar com meus alunos, é uma norma moldável. Você adapta. Que foi o que eu mencionei aqui. Você adapta. É de zona rural. Eu Sim. tive que trazer isso, porque lá tem algumas particularidades da jornada. Porque você tem a questão sazonal, que eles de costume, eles, hora de almoço. Exato, a hora de almoço, por exemplo. E o empregado, às vezes, não consegue ver isso. E aí você, muitas vezes, se o empregador vai tentar fazer isso por conta própria, por um acordo individual, não consegue, porque você, às vezes, tem uma limitação do outro lado, porque a pessoa vai achar que a empresa está passando a perna nele. Às vezes ele vai ter um desgaste maior, porque depois ele vai querer judicializar mesmo ele tendo assinado um acordo individual. E ao passo que quando você faz isso pelo sindicato, você tem uma segurança jurídica um pouco maior. E também afasta a equiparação. Porque no dia de trabalho é o seguinte, se você faz para um trabalhador e não faz por todos, você criou uma demanda reprimida. Sim. Você criou um passivo trabalhista perigosíssimo. É isso aí. Que aí outros vão entrar na justiça e vão falar assim, não, mas olha só, o fulano ganhava, eu fazia a mesma coisa que ele, aí você tem o 461, Sim. que é equiparação salarial. Então E tem que ter cuidado. Agora, no acordo coletivo, na convenção coletiva, você afasta isso, porque se dá para todos. isso que ele está falando de você criar norma é muito interessante, porque aí às vezes, você vê, às vezes, no meu caso foi acordo coletivo, né? Porque eu representando a empresa, fui no sindicato para a gente negociar. E às vezes as pessoas ficam muito presas, inclusive, numa extrema formalidade do acordo e não traz a realidade. Vamos lá, deixa eu tentar explicar melhor. O porquê que aquilo ali está sendo regulado daquele jeito. Então, o que eu fiz? É o meu case, na verdade, lá do escritório, que é o mais diferente, assim, que é esse cliente da zona rural. Tem cláusulas do acordo que eu explico, tem, assim, parágrafo da cláusula que eu explico por que a gente está instituindo. Eu falo, tal situação, ela é instituída em razão disso, da sazonalidade da mercadoria, dos frutos. Você tem safra. Exatamente. Porque, assim, o juiz, ele tem uma noção? Ele tem uma noção. Mas ele não consegue visualizar aquilo ali e entender a dinâmica. A particularidade, né? Então, assim, quando eu trago e eu explico, eu tenho uma propensão daquilo ali ser questionado menor, daquilo ali ser declarado de uma forma nula melhor. Igual eu falo com o cliente,
A lei não proíbe a gente negociar isso aqui, não. Se o sindicato concordar, vamos embora. Só que eu sempre faço a ressalva. Nada que é seguro que não vai querer. Porque direito de ação todo mundo tem, né? Sim. Então, isso não quer dizer que alguém não vai querer questionar a validade disso aqui. Se vai conseguir, são outros 500. Mas é uma via que a gente tem. A ação no ato é dificílimo É. ter sucesso. Tem que ser muito abusivo, Porque né? você tem que mostrar assim um Tem que ser muito vício. abusivo. Uhum. Porque como você vai falar Não, que e o onde- sindicato foi viciado? Entende? Então, assim, dá uma segurança. E eu acredito muito que, também quem está conversando aqui, ele é tão interessante, porque pode parecer que não. Mas essa questão de acordo com a convenção coletiva, ela trata muito de saúde e segurança no trabalho. Sim. E agora com a NR1, todas as empresas vão ter que estabelecer plano de governança para saúde física e para doenças psicossomáticas. Então, isso é um acordo também, você chamar Isso. a empresa para implementar. Se as empresas não implementarem, elas podem receber embargos, elas podem parar de funcionar. Então, vai entrar em vigência agora, dia 1º, né? Certo. Então, a NR1 vai mudar uma cultura de não, assim, querer fazer acordo, porque ela vai ter que ter um diálogo social. E você não consegue fazer uma política de governança que seja unilateral. Porque você precisa do sindicato para automaticamente levar ao conhecimento dos trabalhadores novos comportamentos. O combate ao assédio, né, que está reconhecido, que gera, né, doenças psicossomáticas. Então, agora a mediação, a conciliação extrajudicial para implementar, né, modos comportamentais, tanto do empregador como do empregado, vai ser fundamental. Então, quando a gente pensa em acordo, né, é por isso que eu falei que a área trabalhista ela é multifocal. Ela não é só patrimonial. Ela é uma área do direito. É tão interessante que eu falo que eu gostaria muito de ter conhecido o principal redator da CLT, que foi o professor Arnaldo Susequinde. Eu falo com meus alunos, eu tinha vontade de conhecer dois grandes personagens brasileiros. Primeiro é Ayrton Senna. Eu sou muito fã do Ayrton Senna, como pessoa também, como piloto. E o Arnaldo Susequinde, porque ele fez um código, a CLT, é um código transversal. Porque você tem, dentro do mesmo código, direito individual do trabalho, direito coletivo do trabalho, direito administrativo do trabalho, todas as questões, né, de governo, carteira de trabalho, FGTS, previdência, tudo é administrativo. Questão de direito ambiental do trabalho, que é o que a gente está conversando agora. Você tem uma parte de medicina do trabalho, de saúde no trabalho, nenhum código no Brasil. Você tem esse diálogo com outras ciências. Você tem processo trabalhista, processo individual e processo coletivo. Então, a CLT é um diploma único, né, sincrético, que a gente pode falar, e que entrega isso tudo num vocabulário muito fácil. Eu vi uma entrevista do professor José Afonso da Silva, e a entrevistadora perguntou: professor, se tivesse 18 anos, estivesse começando a sua faculdade, seria para qual? Direito de trabalho. Eu sou direito administrativista, como que pode? Porque é um direito que todo mundo sabe. Já reparou que o trabalhador sabe que tem hora extra, tem direito ao Às salário? vezes sabe primeiro que advogado. Às vezes. Entendeu? Porque essa questão que ele está conversando, o processo do trabalho, ele não envolve só questão patrimonial, ele tem essa questão de ter outros direitos. Sim. O trabalhador hoje, ele está no engajamento, por causa das redes sociais, que ele está tendo acesso a tudo. Então ele passa a ter agora um interesse nessa política de governança. Você quer ver uma outra área, que para um outro podcast nosso, o compliance trabalhista. Eu falo muito com meus alunos, o compliance trabalhista hoje, você consegue dar segurança jurídica, porque a judicialização é o pior caminho. E Foi o que a Indiana falou. A judicialização, você nunca sabe. É igual time de futebol, jogo de futebol. Você nunca sabe se o juiz vai marcar pênalti, se não vai. Só que no processo não tem VAR. No futebol tem VAR. Você vai lá rever. Então no processo não tem VAR. O juiz ali vai decidindo. Eu acho muito interessante esse assunto que a gente está conversando, porque a mediação e a conciliação trabalhista não é só para questão patrimonial. Sim. Desculpa, porque
Ele trouxe aqui Um muito, monte de muita coisa. É. Desculpa, parecia, desculpa. não, e É parecia professor, que né? você Tá falando um negócio. que você estava até vendo subir num balão, mas, Richelle, eu vou deixar você pro sinal, eu falo, depois eu quero trazer um ponto, Aham. até de uma fala dele, que eu acho muito importante, da NR1, né? E dessa questão da governança, e você está trazendo as questões da saúde mental, né? E a gente sabe que hoje a gente o índice altíssimo de Burnout, Sim. que agora é considerada acidente de trabalho atípico. Aí, o que eu queria trazer isso? Essa organização, Sim. né? E o que a NR1 está trazendo para justamente trazer esse diálogo, Sim. né, dentro das empresas, porque tem empregado que não aguenta nem passar na rua, Sim. que trabalhava, né, na empresa que trabalhava. Que é o burnout. Que é o burnout. Burnout é Então, exatamente como isso. é que a gente. Será que isso, o diálogo, esse diálogo, a comunicação, vou colocar assim, de forma assertiva, ali, empática, Sim. tendo a empresa uma escuta ativa ali do trabalhador, Ouvidoria. isso diminui, você acha, Você quer falar acredita, primeiro? Pode falar. Aham. Diana? Então, aí isso a gente puxa um pouquinho pro que ele falou agora há pouco sobre o compliance trabalhista. E a gente tem que fazer uma conscientização nos clientes sobre isso. E criar programas metodologias que estejam alinhadas com a NR1, para que você esteja ali alinhado com as questões psicossociais, inclua ali no PGR todos os riscos psicossociais. Porque um grande desafio é o seguinte: saúde mental, doenças da mente, burnout, é multifatorial, via de regra. A gente está numa geração extremamente conturbada. Muitas vezes você tem uma funcionária mulher, que ela é mãe solo, tem 2 filhos, não tem rede de apoio, ela trabalha 8 horas por dia, muitas vezes serviço braçal ou às vezes serviço intelectual, que cada um em suas proporções ela tem um desgaste imenso. Aí ela chega em casa, é a preocupação dos filhos, é a casa, é isso. Daqui a pouco essa mulher ela esgota. Então é muito multifatorial. O grande desafio disso, na verdade... Só te interrompendo, ainda tem um adicionante, que são as novas tecnologias. O celular te não desliga mais, você não para mais de trabalhar. Você não desliga. Mesmo essa pessoa que vai para casa, então já tem agora uma discussão, já tem um PL muito interessante, proibindo o empregador de mandar WhatsApp, mensagem. Vai configurar hora extra. Sim. Então, as novas, acho que nós estamos vivendo, Diana foi muito cirúrgica, parece que é o surgimento de um novo mundo dentro de um antigo mundo. Porque parece que está tudo acontecendo agora. Parece que o mundo estava parado e não, vamos chegar em 2020. Vamos vir uma pandemia. Não estamos devagar, só, né? Vamos e acaba que as empresas, elas são responsáveis por trazer a conscientização do funcionário. Porque muitas vezes o funcionário ele não sabe de onde está vindo esse esgotamento dele. Então a empresa vai ter... Eu tenho uma grande amiga que ela é psicóloga. E ela está desempenhando um trabalho fantástico com as empresas aqui de Vitória, porque as empresas... Um ponto legal, a gente está tendo muitas empresas, você tem ainda muitos empresários ainda com uma certa resistência, porque isso é um investimento e muitas vezes elevado. E às vezes isso não é o momento da empresa, e você ter que conciliar todas essas pontas é um desafio. Mas as empresas estão cada vez mais vendo uma necessidade de ter esse apoio interno, porque muitas vezes elas não sabem lidar com algumas demandas dos funcionários. São altíssimas. Uma ação dessa de milhões. Sim. Porque você tem doença ocupacional, aí você vai trabalhar em capacidade, você pega uma pessoa nova, e aí você vai ter ali a pensão dela, você vai olhar você vai ter a tabela do IBGE, vai olhar ali a expectativa de vida dela, enfim. Então você traz essa conscientização para os funcionários, porque há uma mistura muito grande, é muito multifatorial. Então, há uso de telas. Então, por exemplo, muitas vezes a empresa ela manda uma mensagem, mas não é para o funcionário ler mesmo. Só que ele não se aguenta de ansiedade, ele vai ver a notificação, vai querer ver. Um pouquinho, eu não acredito nisso não. Se a empresa mandou mensagem, é para ele ler. Porque a empresa não mandaria uma mensagem para ser, vou esquecer. Claro, não esquecer amanhã. A empresa vai ler amanhã. E esse controle, esse filho, tem que ser da empresa. Eu não vou mandar mensagem hoje. É isso aí. Acontece da empresa não mandar. Eu vou mandar amanhã. Sim. Se eu mandar hoje, aqui, o empregado, se tem uma coisa que tem medo de ser mandado embora.
Então, se ele não lê, Sim. ele, pô, imagina você tá lá sábado, sexta, Ele não noite. fica com a mente Claro que não, tranquila, imagina né? você vê lá a mensagem da sua empresa, É. você vai abrir fora a janelinha. Não, Ele tem eu o acho direito de exposição. não, É, totalmente. é. Eu acho que as relações elas são muito dinâmicas. Então tem situações que eu já vivenciei situações que as mensagens não são enviadas por mal ou por uma pressão e tudo mais, é por uma certa dinâmica. Só que é uma linha muito tênue. Porque o funcionário, muitas vezes, às vezes até o funcionário proativo, ele tem plena ciência que não é para ele ler. A empresa tem isso muito claro. Ó, tô mandando, é para ler amanhã, mas às vezes tô mandando para não esquecer e tudo mais. Ou para amanhã, logo no primeiro horário, já ver. Mas às vezes não desconecta, porque a pessoa já fica apreensiva. Então você tem que criar metodologias, mecanismos para que as empresas também tenham uma gestão de tarefas um pouco melhor, para que não dê isso daí. Porque a pessoa fica ansiosa, ela quer dar Sim. conta, ela quer, entendeu? Então, esse diálogo, e aí você vê um pouquinho da mediação, você vem com esse diálogo, entendeu? Dentro da empresa, para que as relações elas fiquem mais Porque fluidas. a mediação e conciliação, agora, Uhum. ela faz uma operacionalização que eu sou muito adepto, que é dar voz para as pessoas que não tinham. Então, o trabalhador, até pouco tempo atrás, ele era o invisível social, Sim. né? Aí, agora, com as questões educacionais, eu costumo muito falar para meus alunos que hoje o meio ambiente mais importante é o cultural, não é o cultural. Estou fazendo essa reformulação na minha cognição. Porque a gente achava que o meio ambiente do trabalho era o mais importante. Com a educação que está dentro do meio ambiente cultural, você está trazendo para dentro do meio ambiente do trabalho, olha que interessante, o protagonismo do meio ambiente cultural. Sim. Porque as empresas agora, elas têm uma obrigação de educar os seus trabalhadores. isso E aí. só tinham que educar os trabalhadores para operar a máquina. Conscientizar. Comprar uma isso. máquina. Ó, essa máquina aqui, É você isso aí. opera assim. Agora não. Por quê? Porque um trabalhador tóxico, ele coloca a Contamina todo empresa, entendeu? Num risco. Então, se você tem um trabalhador que faz um assédio contra uma colega de trabalho ou que tem uma conduta discriminatória, quem responde é a empresa, Sim. porque a empresa tem a responsabilidade civil, Pelos né, seus pelo prepostos. meio ambiente do trabalho. E ela é objetiva ainda. Sim. Então, tem isso também. O direito do trabalho tem essa parte, Richie, que traz todo o direito civil, a Sim. responsabilidade civil. Tanto é que na terceira edição do meu curso, eu adicionei mais de 100 páginas agora explicando cada tipo de dano. Olha que Porque interessante. é uma matéria nova para o trabalhista, Sim. porque até 10 anos atrás, questão de responsabilidade civil não é do direito civil, deixa lá. Exato. Aham. Agora não, agora as maiores ações trabalhistas discutem não é mais direito de trabalho, Mas são as tem indenizatórias. indenizatórias. Até porque tem uma discussão de se alguns casos aplica subjetivo ou não, porque você tem a questão da atividade de Sim, risco. você tem o presidente do Supremo. Tá caminhando isso. cada vez mais para ser objetivo. Tá. Legal. São pouquíssimos os casos que eu particularmente pego com E doença subjetivo. mental é objetivo. É isso. O Supremo já pacificou. Ótimo. Só tem chance de ser subjetiva para acidente de trabalho típico. Entendi. Para o atípico, o empregador sempre responde de maneira objetiva. Então, as empresas estão percebendo que o meio ambiente do trabalho, você atua de maneira preventiva. Isso que é interessante. Isso Então, é através muito de importante. acordo, de mediação, você consegue, entendeu? Através da educação, que eu sou, assim, um grande entusiasta, Sim. você fazer uma tutela preventiva, uma tutela inibitória administrativa. Você fala, olha, é melhor investir 2 milhões aqui. Sim. Várias empresas hoje estão contratando professores para ir dar cursos dentro dela de conduta, né, antidiscriminatória. Sim. Então, ao invés do trabalhador ficar 8 horas trabalhando, encerra o expediente com 6 horas e leva para o auditório da empresa. E o professor vai lá e fala, olha, isso aqui não pode mais, isso aqui está violando o código A de forma conduta, como é que eles compliance. comunicam, né? Exato. O gerente com Claro, o excelente, Acaba excelente. A que- forma de olhar. Acabou, né? tudo, Quem acabou. manda quem pode, obedece quem tem Acabou, juízo. exatamente, Acabou. porque deu Isso. voz para o invisível. Isso. E quantos também, assim, né, vulneráveis, Aham. mulheres, indígenas, às vezes não sabiam Exato. do direito que tem. Agora com as redes sociais,
A pessoa joga no Google. Tem muita Não, rede informação. social Sabe? não. Chat GPT, Chat- IA, entendeu? É porque eu sou Acaba- meio antiquado, eu não tenho inteligência Não, mas artificial. hoje em dia, mas as pessoas estão Exato. assim. E isso eu queria te perguntar, doutora. Até peço desculpas pela interrupção do seu raciocínio. Não. Porque, veja, vocês estão falando, né, de um mundo novo, né? Mundo novo. Um mundo tecnológico, um mundo que efetivamente não tem mais o que eu até estava dizendo, aquele palavreado, manda quem pode, obedece quem tem Aham. juízo. Isso não funciona mais Não. atualmente. E aí eu venho perguntar o seguinte: que tipo de ferramenta, que tipo de capacitação um advogado ou um gestor de empresa tem que ter para gerir esses conflitos, assim, né? Que tipo de educação, como o professor está falando, né? Como você também falou, porque assim, eu também sou uma entusiasta da educação. Eu acho que a única coisa que realmente transforma é a educação, Sim. né? O que você entende, doutora, né, que seria essencial para esse novo profissional do direito ter de arcabouço educacional para entender melhor esses conflitos que estão acontecendo? A gente está tendo um pico muito grande de capacitação de líderes. Existem Aham. cursos de capacitação de liderança. Uhum. E às vezes, o advogado que advoga para o cliente empresa, ele só recomenda que o cliente vá lá e faça, para que a liderança da empresa, mas ele também é o líder da empresa, porque a empresa ela vai ser direcionada por ele. Eu sou responsável por trazer essa conscientização para esse cliente, para que ele possa, eu vou mostrar o possível passivo que ele vai ter. Acaba que essa questão da mediação, ela acontece muito no primeiro plano, muito interno, Sim. né? Sim. Então a gente acaba mediando esses conflitos internos, de quebrar esse tabu de algumas empresas que têm com essa, né? Às vezes não quer fazer o compliance, às vezes não quer fazer ali, implementar ferramentas de saúde mental dentro da empresa para poder melhorar o ambiente para seus funcionários, enfim. Então, tudo que envolve capacitação de liderança, gestão de pessoas, e não só cursos, leitura também. Sim. Dale Carnegie tem vários livros nesse sentido também. Sim. Entendeu? Então, assim, leituras que falam sobre essa temática, cursos que falam sobre essa temática de gestão de pessoas, capacitação de liderança. Gestão de conflitos Você também, né? ouvir Gestão gestão de Eu ia conflitos. chegar aí. É. Eu costumo falar agora Aham. que se na década de 80 a gente estava refletindo com base, né, no Capelete, no Brian Garf, Aham. acesso à justiça, Sim. agora o tema do momento é justiça climática. Uhum. Porque a justiça climática, ela envolve isso tudo que a gente está conversando, que é o novo sistema de justiça. O sistema de justiça que nós fizemos faculdade, universidade, era, né, aquele contencioso, litigioso, tudo era processo, Somente esse caminho. só o caminho perfeito. Agora a justiça climática não. Ela envolve, Uhum. né, não é questão somente do meio ambiente natural. Certo. É como que o poder judiciário está lidando com os novos direitos que estão surgindo. E daí vem, portanto, o advogado conscientizar o Sim, cliente, né? sim, eu ia chegar aí. Porque Que eu acredito que tudo vai ter que começar através de uma reformulação por completo do operador do direito. Não só do advogado, mas do magistrado, Sim. do procurador, do defensor público, de toda a comunidade jurídica. Por quê? Porque hoje, né, não adianta um advogado chegar lá e entregar um pedido complexo e o magistrado não entender qual que é a tutela que tem que ser. E assim, é o que mais acontece. Isso, infelizmente, e o né? magistrado também, às vezes, tem um feeling de fazer esse processo aqui, ele vai ser resolvido muito melhor no Sejusc. Eu vou determinar um sobrestamento da instrução, porque não raras vezes uma condenação gera um trauma na empresa e até próprio no trabalhador, porque o conflito é aquilo, o trabalhador acha que recebeu menos do que deveria A e empresa a acha empresa que que pagou mais. Mas acaba que esse movimento tem que ser um pouco mais forte no judiciário, porque a gente tem um impulsionamento do judiciário um tanto quanto fraco ainda nesse sentido. Sim. Não são todos os casos que a gente vê remetidos para o Sejusc. Sim. A gente às vezes não vê ali o juiz ou o mediador do Sejusc sentando, chegando para o reclamante falando: deixa eu te explicar, vamos lá, olha só, esse processo aqui é X. Questão do letramento. Você não tem Não esse... adianta você falar um vocabulário distante do Isso. jurisdicionado. fazer O ele letramento é entender... fundamental, É. porque não adianta, numa audiência, os advogados e o magistrado
falarem técnicas A jurídicas. gente tá ali perdido. E o trabalhador, até o empregador tá perdido. O que Fica tá fazendo uma aqui? comunicação ineficiente, Fica, né? No fica, caso, fica né? truncada. Agora, o que eu entendo também, que eu venho desenvolvendo, que eu acredito, a Indiana foi cirúrgica. Hoje, as ações trabalhistas, não só as trabalhistas cíveis também, elas são transversais. Porque os litígios estão cada vez mais complexos. Hoje, para a gente conseguir resolver um problema trabalhista, judiciário, é necessário se recorrer para outra ciência. É muito difícil hoje, com os problemas complexos que nós estamos vivenciando, efeito climático, tecnológico, psicológico. Você tem que ler o que a pessoa não tá falando. Então o processo hoje ele é transversal, ele dialoga muito com outras áreas Vou científicas. casar isso com a mediação. A mediação é uma ciência interdisciplinar. Aí, ó. Sim. Então, ela transita em todas as ciências, como exatas, Tudo. os Busca psicólogos, conhecimento também. os matemáticos. E hoje a gente tem a mediação hoje ela pode ser. Você pode se formar como mediador, por exemplo, judicial, tendo qualquer curso superior. Sim. Isso é muito rico, né? Porque muito, transita. Mas, infelizmente, eu sou a enjoada aqui do Aham. horário, né? Que eu sou, como diz, hoje eu falei com meus Você alunos. faz eu o papel tô chato, ruim. né? Realmente, Cumpridora é dos horários. maravilhoso, né? Porque a gente tem vontade de ficar conversando aqui a tarde toda, Aham. né? Porque a gente Exato. teria pauta, porque Teria. é como vocês trouxeram, é muito rico isso, né? Vamos ter que fazer A um questão- 2 ali. E parabenizar vamos fazer- vocês, porque assim, quem não está familiarizado com o novo processo de trabalho, acha que a gente vai vir aqui discutir férias, 13º, FGTS. Você entende? Vamos conversar de mediação de salário, de férias. Boa. Hoje o processo do trabalho, por isso que hoje a minha pesquisa toda é direcionada para a justiça climática e processo transversal. Porque eu acredito fidedignamente que o sistema de justiça hoje tem que se debruçar sobre esses dois temas. Sim, sim, e é isso. E é isso. E assim, inclusive, eu quero, não sei se Richelle quer deixar mais a complementação, mas eu vou bem encaminhar para o final. Inclusive, Vitória está sediando grandes eventos Exato. aqui, né? Tá. A gente discutir essas coisas. Para a Aham, gente justamente trazer isso, né? E são eventos de repercussão nacional e internacional. Isso. Nós teremos no dia 3 de julho o segundo Congresso de Mediação organizado pelo IBDFAN do Espírito Santo. Isso. Ele será realizado aqui na cidade de Vitória, no prédio da Findes. E ainda, Richelle, temos outro evento importante no Trabalhista, né, Isso, e Richelle? aí a gente vai passar o convite, né? Professor, pode falar um pouco sobre o congresso que vai acontecer semana que vem para nós? Olha, é com muita alegria, grande entusiasmo que nós estamos realizando, né? A UFES, junto com o TRT, com o Ministério Público do Trabalho, e junto com a OAB, e junto com a ESAT, um congresso histórico, porque esse congresso é o primeiro congresso capixaba de Direito e Processo do Trabalho, e essa primeira edição é comemorativa aos 35 anos do Tribunal Regional do Trabalho e aos 35 anos do Ministério Público do Trabalho aqui no estado do Espírito Santo. Olha que legal. Então é um evento multifocal, muito democrático, inclusivo, né, feito a diversas mãos. Então no dia 6, 7 e 8 próximos agora, comemorando, né, o Dia do Trabalho, nós estaremos organizando no Tribunal Regional do Trabalho, né, o congresso com participação do ministro Maurício Godinho Delgado, do ministro Aloysio Correia, da ministra Delaide e também do professor Maurício Aria, da Argentina, que está vindo aqui falar das reformas trabalhistas, tanto da Argentina como da União Europeia. E nós teremos também outros palestrantes. E eu tenho muito orgulho de falar que esse evento, em todas as mesas, tem paridade de gênero. Olha, nenhuma muito mesa só muito tem bom. homem. Em todas as mesas, e muitas das mesas, a maioria são mulheres. Então, esse evento é um evento, né, que me deixa até emocionado de poder estar na organização desse evento. E é um evento Sensacional. gratuito e nós Muito esperamos. bom. E é gratuito. Né? Só que é uma pena que as inscrições acabaram com menos de 4 horas. É mas- mesmo? Mas também com essa programação, com os palestrantes, internacional, né? realmente. O professor Godinho também. Até eu que assim, não sou muito estudiosa do direito do trabalho. Dá vontade de ir. Eu sou assim, vontade de ir porque eu gosto muito do professor Godinho. Mas eu quero falar com você e o seguidor. Você gostou do nosso podcast? Deixe seu comentário aqui, não deixe de curtir nosso vídeo, não deixe de acompanhar nosso canal. A sua participação fortalece muito a nossa comunidade.
bom feriado e até o próximo episódio. Até. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau.